Por muitos anos na minha vida, eu perseguia apenas o dinheiro. Eu entendi naquele momento que eu queria casas, carros, viagens, eu queria provar o meu valor para outras pessoas através do dinheiro, através do que eu pudesse ganhar e mostrar. Mas depois, com a maturidade, veio outras necessidades que eu percebi que eu precisava atender. A necessidade do dinheiro, talvez, é a necessidade mais primária, a necessidade que tem a ver com bens materiais, a parte material do mundo. Então, você quer muitas vezes comprar o carro, o apartamento, aquela viagem dos teus sonhos. Então, você precisa de dinheiro para isso. E essa é uma necessidade que qualquer ser humano tem, mas é a necessidade mais primária que existe. Por muito tempo eu fui por esse caminho. Lá nos meus 20 anos de idade, quando eu abri minha primeira empresa, eu estava buscando incansavelmente o dinheiro, eu queria provar meu valor e eu consegui, por um tempo, sustentar a força dessa necessidade, atender ela com muita força e muita energia, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que eu não estava muito bem, né? Não era apenas isso, não era apenas o dinheiro, não era apenas o apartamento, a viagem ou a casa, não era apenas demonstrar o meu valor através das conquistas financeiras que eu tinha. E aí, com o trabalho que eu fiz com mentores, um deles, inclusive, já partiu para uma outra vida, infelizmente, mas esse mentor ele me ensinou que a gente não tem apenas uma necessidade que precisa ser atendida. A gente tem outras necessidades. E outra necessidade muito importante é a necessidade de afeto. A gente é ser humano e a gente tem a necessidade de afeto com outras pessoas. Então a gente talvez busque um parceiro, uma parceira de vida, né? Uma esposa, um esposo. Eu mesmo fiquei por muito tempo solteiro. Eu vim de um relacionamento de 7 anos, onde eu havia terminado, eu tinha adquirido um trauma nesse término, e a partir daquele momento eu falei, cara, eu sou autossuficiente, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou viver sozinho, porque eu estava bem sozinho, eu ia para onde eu queria, eu não precisava dar satisfação para ninguém, eu já tinha dinheiro. Só que chegou no momento, 10 anos praticamente nessa vida, e eu comecei a me questionar. Cara, será que faz sentido eu ficar vivendo sozinho a minha vida inteira? E aí eu comecei a mudar esse aspecto e comecei a entender que essa necessidade de afeto e de me relacionar com uma outra pessoa era algo muito importante. E aí eu manifestei ali, né? Veio até mim uma pessoa, eu comecei a namorar com ela, depois a gente se tornou noivo, e eu pude entender nessa fase da minha vida que essa necessidade atendida me deixava mais feliz também. Então a gente poder chegar em casa, contar um desafio, um obstáculo talvez para essa pessoa e ela poder trocar uma ideia contigo, te ajudar a enxergar de uma outra ótica, ou a gente poder comemorar uma conquista juntos, é algo legal, é algo importante. Quando a gente está sozinho, muitas vezes a gente quer comemorar com alguém, mas talvez a gente não tenha ninguém para comemorar. Então, quando a gente tem alguém para comemorar, a gente está ali, está junto, está vibrando, está conquistando junto. Então, eu entendi que o dinheiro é uma das necessidades, a necessidade material, que ela é adquirida e conquistada através, uma das questões é via dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso viajar. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar meu carro, minha casa. Então, tudo isso, roupas e tal, são necessidades materiais. Mas depois vem a necessidade afetiva. Depois da afetiva, eu tenho a necessidade mental. O que significa isso? A gente precisa conversar, ter boas conversas com as pessoas ao nosso redor. Então, com a parceira de vida que eu tenho, como é que são as minhas conversas com ela? Precisa ser conversas de valor, aonde a gente se diverte, mas também aonde a gente aprende juntos. Então, quando a gente está falando nos negócios, com sócios, precisa ser conversas realmente relevantes, de valor. Pô, onde é que a gente quer ir? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso sonho? Certo? Então, boas conversas. E não é à toa que muitas pessoas no mundo dos negócios escolhem entrar em grupos, os chamados grupos de mastermind. Eu mesmo participei de 3 já. Por quê? Porque nesses grupos a gente pode chegar através dessas pessoas e questionar. Cara, olha, eu estou com
desafio aqui, certo? Você já passou por isso? Me conta como que tu fez para superar isso. Ou a gente mesmo contar nossa história, a gente mesmo ensinar essas pessoas que estão nesses grupos. Então, quando a gente recebe e quando a gente ensina, principalmente quando a gente ensina. Eu acho que, pensando aqui durante esse vídeo, talvez esse é o meu principal motivo de estar aqui no meu canal do YouTube. É falar da minha história, das minhas experiências, poder ensinar, poder trazer um pouco do meu conhecimento para você. Isso me faz realmente bem. Então, tu vê, eu estou exercitando uma necessidade minha também, que é a necessidade mental, de poder ensinar, poder receber. Então, quando a gente conversa nos nossos comentários, também é algo importante para mim. Por último, a necessidade transcendente, transcendental ou espiritual. O que eu estou fazendo nesse mundo, né? O que eu vim fazer nesse mundo? O meu trabalho, ele me dá dinheiro, mas ele também traz felicidade? Eu também consigo ensinar e ajudar outras pessoas através do meu trabalho, sejam as pessoas que a gente está vivendo no dia a dia, seja o nosso cliente, eu estou gerando valor para o mercado, para o cliente, eu estou atendendo bem o meu cliente. Então, tudo que tem a ver com o trabalho, não só o trabalho, mas a ver com a nossa vida, com o que a gente veio de fato fazer aqui. Eu gosto de trazer uma analogia que o meu mentor trouxe uma vez para mim. O que ele comentou? Imagina uma gaiola dourada. O ser humano foi acostumado a viver dentro de uma gaiola dourada. Então, o que é a gaiola dourada? É o conforto, é o calor, é a boa cama para dormir, certo? São as crenças que estão ali em volta, o que a família diz, né? O trabalho, aquela coisinha do dia a dia, né? Então, tu é bonita, é confortável, aquela gaiola, você gosta de viver dentro daquela gaiola, mas ela é uma gaiola pequena. Quando você entende que, quando você atende essas 4 grandes necessidades, quando você vive o seu propósito de alma, você pode viver uma vida ainda mais livre, fora da gaiola. E fora da gaiola, eu quero dizer, é cada vez mais liberdade para a sua vida. Você começa a entender que, e eu entendi isso, que fora da gaiola tem perigos. Pensa, o passarinho está lá na gaiola, protegido. Saiu da gaiola, cara, começa a ter perigos ali, né? Os obstáculos, os desafios vão surgindo. Mas a partir do momento que tu vai para o mundo e tu sai dessa gaiola, tu começa a conhecer lugares novos, pessoas novas. Você começa a se envolver com projetos, com negócios novos e diferentes. Você começa a viver uma vida realmente com um potencial muito maior do que quando você estava preso naquela gaiola, que parecia ser confortável e é aquela famosa zona de conforto. É confortável, tô ali, tá legal, não quero sair porque tem risco, tem medo, vai sair do meu controle as coisas, mas quando eu me provo que eu posso sair dessa gaiola e que eu sou maior do que isso, eu começo a enfrentar as dificuldades, eu começo a romper essas barreiras e eu começo a viver uma vida mais plena, mais completa. Então pense sempre em atender essas 4 necessidades. E eu quero que você deixe nos comentários desse vídeo. Hoje você atende as 4 necessidades? Falta alguma delas para você atender? Converse aqui nos comentários, eu quero conversar com você, eu mesmo vou te responder. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar aqui, vou estar te respondendo isso também. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe ele com alguém que esteja também passando por isso. Eu vejo que é muito importante. Se inscreve no meu canal para receber novos vídeos. E no final desse vídeo aqui, eu vou te indicar um outro vídeo complementar a esse. Clique no vídeo, assista. É muito importante eu entender que, de alguma forma, eu posso contribuir com o seu desenvolvimento. Ou com o desenvolvimento de outras pessoas aí que talvez estão numa jornada parecida, que você possa indicar, compartilhar esse material aqui, ok? Um forte abraço, obrigado por assistir até aqui e até mais.